Bem-vindo ao Vida Fitness Brasil, o podcast para uma vida mais saudável e ativa. Eu sou Enzo Romano, sua voz de disciplina e inspiração. Estarei aqui com vocês no Vida Fitness Brasil. Eu sou Sofia Almeida, sua voz de acolhimento e motivação. Estarei aqui com vocês no Vida Fitness Brasil. Olá, bem-vindos a mais uma exploração aqui com a gente. Hoje o nosso foco é algo que está, mudando a cara das cidades e a rotina de milhões de brasileiros: a corrida de rua. Recebemos um material bem interessante sobre isso, sabe? Tem relatórios com números bem atuais, pesquisas que detalham o perfil, as motivações de quem corre e até uns guias práticos para quem está pensando em começar. Ok, então vamos tentar entender melhor esse fenômeno. A ideia é investigar a fundo. Por que será que a corrida ficou tão popular no Brasil e justamente agora? Quais são os benefícios reais que o pessoal busca e de fato encontra? E, talvez o mais importante, como é que alguém pode, segundo essas fontes, sair do sofá, do sedentarismo e conseguir completar a primeira prova de um jeito seguro, motivador? Vamos mergulhar nesses insights que o material traz. É verdade, o conjunto de informações é bem completo. A gente tem dados que mostram essa expansão de um jeito, impressionante. Mas também tem análises mais qualitativas sobre o que realmente move essas pessoas. E o interessante é que os guias práticos, eles não são só teoria, Eles detalham um passo a passo bem realista, muito pé no chão, adaptado mesmo para o nosso contexto aqui no Brasil. Então, a análise aqui precisa ir um pouco além dos números. Temos que entender o que eles significam em termos de mudança de hábito, de saúde coletiva e até de novas formas de socializar no país. Excelente ponto. Então, vamos começar dimensionando essa explosão que a gente mencionou. Os números apresentados são notáveis mesmo. Uma das fontes que a gente viu aponta um crescimento de quase 29% no número de provas de corrida oficiais no Brasil só em 2024, comparando com 2023. Isso dá um total de 2.827 eventos registrados. É muita corrida acontecendo oficialmente. E junto com isso, tem aquelas estimativas que circulam, mencionadas nos materiais, de que talvez uns 13 milhões de brasileiros pratiquem corrida. Regularmente ou de vez em quando. É um volume gigante de gente. Impressionante, sem dúvida. E esses 13 milhões, mesmo sendo uma estimativa, mais ampla, refletem uma base de praticantes enorme. E o que as fontes também destacam e que talvez ajude a explicar um pouco esse volume todo é o crescimento junto das estruturas de apoio. Tem um dado específico que chama muita atenção, um aumento de 109% na quantidade de grupos de corrida registrados ou ativos no país. Isso só entre 2023 e 2024. Para 109%? 109% em grupos de corrida em um ano só. Nossa, isso é um salto enorme. O que as fontes indicam que está por trás disso, desse crescimento tão rápido dos grupos? Olha, as análises sugerem que é uma mistura de coisas, sabe? Primeiro, essa busca por segurança e companhia, especialmente nas cidades maiores, Correr em grupo dá uma sensação maior de proteção. Segundo, o fator da motivação que vem do grupo. Aquele compromisso com os outros, o incentivo mútuo, ajuda pra caramba. E terceiro, e talvez o mais interessante no contexto que a gente vive hoje, que as fontes pincelam, é o lado social. Parece que existe uma necessidade maior de conexão, de comunidade. Talvez até pelo isolamento que a gente viveu pós-pandemia. E os grupos de corrida viraram um espaço importante para isso aqui no Brasil. Não é só correr junto, é pertencer a algo, sabe? Entendi, faz sentido. Então, não é só um esporte individual ganhando força, mas uma atividade que está florescendo muito no coletivo aqui. E isso deve aparecer nas motivações das pessoas também, certo? O que as pesquisas que a gente analisou dizem por que os brasileiros estão correndo tanto? Exatamente. Tem uma pesquisa específica citada, acho que o nome era Por Dentro do Corre. Ela traz números bem claros, tipo 83% dos corredores entrevistados disseram que a principal motivação é o cuidado com a saúde. E aí entra tudo, físico e mental. 83%, é muita gente focava nisso. É muito forte.
E quase junto, 77% afirmaram que veem a corrida não só como exercício, mas como um estilo de vida mesmo. Estilo de vida. Essa expressão é interessante. O que as fontes sugerem que isso significa na prática para o pessoal? É mais do que só correr algumas vezes por semana. Sim, parece que sim. O conceito de estilo de vida que aparece nas fontes envolve a ideia de que a corrida começa a organizar outras partes da vida da pessoa, sabe? A alimentação fica mais regrada, o sono vira prioridade, a gestão do tempo muda para encaixar os treinos. Mas também tem a ver com a identidade. As pessoas começam a se ver como corredoras, corredores, participam dos eventos, usam as roupas, os acessórios, compartilham as conquistas. A corrida deixa de ser só uma atividade e vira um eixo central de como elas se definem e interagem socialmente. E os benefícios que elas sentem acabam reforçando essa escolha. E quais são esses benefícios que as fontes mais ressaltam? Além da saúde geral, tem algum detalhe mais específico que aparece? Com certeza. Os materiais detalham bastante. Na parte física, falam muito da melhora da saúde cardiovascular, claro, ajuda no controle de peso, perda de peso também, otimização de indicadores metabólicos, tipo glicemia, colesterol. Mas o destaque para a saúde mental é igualmente forte, viu? A corrida é apontada como uma ferramenta muito eficaz para lidar com o estresse do dia a dia, para melhorar a qualidade do sono e até para ajudar no combate a sintomas de ansiedade e depressão. As fontes trazem relatos, trazem dados que apoiam essa percepção dos corredores. Interessante essa força da saúde mental aparecendo tanto. E sobre a acessibilidade? Lembro que uma das fontes mencionava algo sobre isso? Sim, esse é um ponto crucial e que é reforçado, inclusive, por um estudo brasileiro bem amplo que revisou várias pesquisas nacionais e uma revisão sistemática, como o material chama. Esse estudo aponta que a corrida de rua é muitas vezes percebida e usada mesmo como uma estratégia de promoção de saúde que é relativamente acessível e de baixo custo aqui no Brasil. Se a gente compara com a academia, outros esportes, alguns tratamentos, o investimento inicial pode ser menor. Basicamente, um tênis adequado. Certo. Claro, as fontes também admitem que baixo custo é relativo, né? E que o acesso a um tênis de qualidade, ou a inscrição em provas, ou uma assessoria esportiva, isso ainda pode ser barreira para uma parte da população. Mas, comparando com outras modalidades, ela se destaca pela simplicidade para começar. Entendido. É acessível para dar o pontapé inicial, digamos assim. Mesmo que depois possam surgir outros custos para quem se aprofunda mais. E para quem está ouvindo a gente agora e talvez esteja se sentindo inspirado por esses benefícios, pela ideia do estilo de vida, mas fica pensando, tá, mas por onde eu começo? Os guias práticos que a gente analisou oferecem um caminho, né? Oferecem sim, e um caminho bem sensato, eu diria. A recomendação principal é: comece com metas realistas e avance aos poucos. Progressão gradual. Nada de querer sair correndo 10 quilômetros logo de cara. A sugestão mais comum nos guias é iniciar com umas 2, talvez 3 sessões por semana, coisa de 20 a 30 minutos cada, e o mais importante, alternando. Alternando períodos de caminhada com trotes bem leves. Por exemplo, caminha 4 minutos, trota 1 minuto. Repete isso algumas vezes. Essa abordagem de alternar caminhada e corrida parece ser chave para iniciantes, né? Por que dão tanta ênfase nisso? É crucial. Os materiais destacam algumas razões. Primeiro, isso permite que o sistema cardiovascular vá se adaptando ao esforço aos poucos, sem sobrecarga logo de cara. Segundo, ajuda a fortalecer músculos, tendões, ligamentos de forma gradual. Isso reduz bastante o risco daquelas lesões chatas de iniciante, tipo canelite, dor no joelho. E terceiro, pensando no lado psicológico, torna o começo menos assustador, mais gerenciável, né? Aumenta a chance da pessoa não desistir logo. É a base do princípio do treinamento progressivo, dar estímulos que desafiam o corpo um pouquinho, mas que permitem a recuperação e a adaptação para ir melhorando. Faz todo sentido. Construir a base antes de pensar em ir mais longe ou mais rápido. E depois dessa fase inicial, de adaptação, qual seria o próximo passo que os guias sugerem? Geralmente, eles sugerem estabelecer uma meta concreta, mas que seja alcançável.
Provas de 5 quilômetros são muito citadas como um excelente primeiro objetivo. É uma distância que já exige um certo preparo, né? Geralmente algumas semanas, talvez poucos meses de treino consistente, seguindo essa progressão, mas é totalmente viável para a maioria das pessoas que começam do zero. E ter essa meta, a inscrição na prova, a data ali no calendário, isso funciona como um motor de motivação muito poderoso. Depois dos 5 quilômetros, talvez os 10 quilômetros sejam um próximo degrau natural. E a segurança nesse processo todo. Além da progressão gradual, que outras recomendações importantes aparecem nos materiais? A segurança é um ponto de muita ênfase, sim. A recomendação mais forte, acho que universal em todos os materiais, é antes de começar qualquer programa de corrida, ainda mais se a pessoa é sedentária ou tem alguma condição de saúde já conhecida, é fundamental fazer uma avaliação médica. Um check-up mesmo, exato, para garantir que não tem nenhuma contraindicação séria. Além disso, falam do equipamento adequado. Não precisa ser o tênis mais caro ou o último lançamento tecnológico, mas sim um modelo que seja apropriado para a corrida, que ofereça um bom amortecimento, um suporte legal e que seja confortável para o pé e para a pisada da pessoa. Investir um pouco nisso pode prevenir muita dor e lesão. E, claro, aprender a ouvir o próprio corpo. Respeitar os dias de descanso, não ignorar a dor que persiste. Ok, então o caminho parece claro. Avaliação médica primeiro, equipamento certo, começar devagar alternando caminhada e corrida, progredir aos poucos e ter uma neta, tipo 5 quilômetros. Mas a gente sabe que entre a teoria e a prática tem sempre um sofá no meio do caminho, né? As fontes também falam das barreiras, das dificuldades que impedem as pessoas de começar ou de continuar. Falam sim, e de forma bem realista. Mencionam as dificuldades clássicas, a famosa preguiça, né? A falta de motivação para sair de casa, ainda mais num dia frio ou chuvoso. O medo de não conseguir completar a distância, de passar vergonha. A dificuldade inicial de quebrar o ciclo do sedentarismo. E até aquelas crenças que limitam, tipo, eu não tenho corpo de corredor, ou corrida não é pra mim. São barreiras bem comuns, tanto físicas quanto psicológicas. E como as fontes sugerem que o nosso contexto aqui no Brasil, que a gente já falou que tem essa característica forte de comunidade, ajuda a superar essas barreiras. Aquele crescimento dos grupos de corrida entra aqui de novo. Entra total. Os materiais que a gente analisou colocam a comunidade como um dos principais antídotos, digamos assim, para essas barreiras no Brasil. Lembra do 109% de aumento nos grupos? Seja um grupo informal de amigos, de vizinhos, ou uma assessoria esportiva mais estruturada que oferece treino planejado, acompanhamento profissional, organiza logística para a prova, essa dinâmica de grupo ataca diretamente várias dessas dificuldades. De que forma especificamente? Como o grupo ajuda? Olha, primeiro a questão da motivação e da preguiça. Ter um horário marcado, saber que tem gente esperando por você, isso cria um senso de compromisso, de responsabilidade, que ajuda demais a vencer a inércia de ficar em casa. Segundo, o medo de não conseguir ou aquela sensação de não ser bom o suficiente. Correr com outros iniciantes, compartilhar as dificuldades, as pequenas vitórias, isso normaliza o processo, sabe? Reduz a autocrítica, o apoio mútuo ali é fundamental. Terceiro, a questão da segurança, que a gente já falou. Quarto, o aprendizado. Nos grupos rola muita troca de informação sobre treino, equipamento, nutrição, provas. As assessorias esportivas, em especial, oferecem um suporte técnico mais qualificado que ajuda na progressão e a evitar lesões. Elas acabam virando um ponto de encontro social e de aprendizado também. Interessante como essa estrutura social parece ser um diferencial importante mesmo no cenário da corrida por aqui. Mas as fontes chegam a mencionar algum possível lado, digamos, negativo ou algum desafio associado a essa cultura de grupo tão forte? É uma boa pergunta. Embora o foco seja quase tudo no positivo, dá para inferir algumas coisas. Por exemplo, a pressão social dentro de alguns grupos pode, às vezes, levar algumas pessoas a exagerarem, a tentarem acompanhar quem é mais rápido sem estar preparado. Ah, sim. Isso aumenta o risco de lesão se não tiver uma orientação boa ali.
E também talvez uma dependência muito grande do grupo pode dificultar manter o hábito se o grupo acabar ou se a pessoa mudar de cidade. Por isso, os materiais também reforçam a importância de desenvolver a autodisciplina e o prazer na corrida em si, para além só do social. Mas assim, no balanço geral, o papel da comunidade é visto como muito positivo e facilitador aqui no Brasil. E essa estrutura toda não ajuda só a começar, mas talvez principalmente a continuar, né? As fontes indicam que o grande desafio muitas vezes nem é só completar a primeira prova de 5 quilômetros, mas sim incorporar a corrida de forma consistente na rotina depois disso, transformar naquilo que 77% dos corredores chamam de estilo de vida, e a comunidade, os treinos regulares em grupo, as metas coletivas para provas futuras, os encontros sociais depois do treino, parece ser essencial para manter essa chama acesa a longo prazo. Então, tentando amarrar tudo que a gente viu nesses materiais, o cenário é de um crescimento muito, muito expressivo da corrida de rua no Brasil, certo? Impulsionado por uma busca clara por saúde física e mental, mas que se apoia muito num componente social comunitário, que parece ser uma marca forte por aqui. Os benefícios são claros, bem documentados, e existe um caminho prático, progressivo para quem quer começar. Um caminho que, claro, exige disciplina, mas é considerado viável e seguro se as recomendações forem seguidas. E a presença forte de grupos e assessorias parece ser um facilitador-chave, tanto para dar o primeiro passo, quanto para transformar a corrida num hábito que dura. A mensagem que fica é que, para muita gente no Brasil, a corrida se tornou uma porta de entrada relativamente democrática para uma vida mais ativa e mais conectada também. Exatamente essa a síntese que emerge das fontes. A corrida se consolidou mesmo não só como esporte, mas como um fenômeno sociocultural importante no Brasil. Isso leva a gente para uma reflexão final interessante que essa análise toda provoca. Se a corrida é tão valorizada individualmente como estilo de vida, se ela é reconhecida como uma estratégia de saúde acessível, e se o fator comunidade é tão poderoso, como a gente pode, enquanto sociedade, potencializar ainda mais esses benefícios? As fontes descrevem o cenário de hoje, mas nos fazem pensar o que vem depois. Será que a gente poderia ver mais iniciativas, públicas ou privadas, integrando a corrida nos parques de um jeito mais estruturado? Talvez com mais segurança, mais iluminação? Ou, quem sabe, programas que incentivem a formação de grupos de corrida em locais de trabalho, escolas, até em unidades básicas de saúde, aproveitando esse potencial de engajamento comunitário para ampliar ainda mais o alcance e o impacto positivo que essa prática tem no bem-estar da população brasileira. É algo para a gente pensar, como capitalizar melhor esse movimento que já está aí acontecendo. Obrigado e até o próximo podcast do Vida Fitness Brasil.